paz do Senhor Jesus, boa tarde, estamos aqui mais uma vez, firmados na palavra. Aqui está conosco a nossa pastora Andréia, que hoje está aqui, uma mulher abençoada do Senhor Jesus. Tem uma palavra para nós, você é muito bem-vindo, fica conosco aí até o final, compartilha essa live, manda para todos aqueles que você conheça, para que esteja aqui conosco nessa tarde, para que nós possamos adorar e glorificar o nome santo do nosso Deus. Hoje nós estamos com um tema, né, pastora, muito abençoado aqui. Hoje nós iremos falar sobre a oração, o poder da oração. Então, todos que você conhece, precisa ouvir sobre a oração, o poder que a oração tem. Então, fica conosco aqui nessa tarde, porque nós cremos que Deus falará conosco poderosamente. A nossa pastora está aqui com uma palavra abençoada para nós. Pastora, fique muito à vontade, viu? É uma alegria ter a senhora aqui conosco nessa noite. É uma honra tê-la aqui conosco. Creio que Deus vai falar poderosamente através da sua vida, né? Quando Deus colocou no nosso coração para te fazer esse convite, Deus já falava ao meu coração, né? Sobre o tema, sem saber que a senhora estaria aqui falando sobre o poder da oração. Deus já falava ao meu coração, compartilhei com o Daniel em casa, né? Eu disse para ele, ela poderia falar sobre a oração ou sobre a fé. Porque quando nós olhamos para a senhora, é isso que nós vemos. Nós vemos uma mulher de oração, nós vemos uma mulher de fé, sabe? Uma mulher que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos contemplar que a senhora prega Cristo de boca fechada. Nós vemos que a senhora é uma pessoa que fala muito pouco, mas o pouco que a senhora fala é o suficiente para nos dar a mensagem que Cristo tem. Por vezes a senhora prega simplesmente com a boca fechada, isso é maravilhoso. Então, fique à vontade. Hoje é o momento de abrir a boca. Hoje é o momento de deixar Deus te usar poderosamente aqui. Eu estou muito feliz, estou muito, muito feliz, muito grata a Deus, porque é Ele que prepara oportunidades. Sim. É Ele que une pessoas para um propósito. Verdade. E eu estou aqui com o meu coração transbordando. É tanta alegria que eu já fui aqui antecipando, apresentando a pastora. Já fui aqui dizendo quem estava conosco aqui, porque é muito gratificante ter a senhora aqui. Então, fique à vontade. Deixa Deus te usar poderosamente. Mas antes disso, meu irmão, você que está aí, compartilha essa live. Manda aí para a sua família. Manda aí para os seus amigos, a todos que você conhece, que precisam ouvir uma palavra nessa tarde. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco aqui. Antes disso, o Daniel vai aqui dar os avisos, né? E logo passaremos para a nossa pastora dar continuidade. Amém? Em nome de Jesus. Daniel, fique à vontade. Nós somos da Igreja Maravilhas de Cristo. Nós temos a nossa programação de cultos e de podcasts. A programação de culto funciona da seguinte maneira. Nós temos o culto de domingo. E o culto de domingo da família tem em 2 horários. O culto de domingo pela manhã, às 8h30, inclusive, pastor Hilton e pastora Andréia. É a direção do culto da manhã, ela está aqui. Para quem não sabe, pastora Andréia, ela conduz juntamente com o esposo ali. Sim. O culto do domingo pela manhã. É líder das irmãs. É uma mulher aí abençoada aí, uma mulher de um forte gabarito aí. É uma bênção ter ela com a gente aqui. Então, domingo pela manhã, vem aqui que você vai ver aqui a pastora Andréia aqui na direção do culto às 8 da manhã, juntamente com o pastor Hilton. E à noite tem o culto também com o pastor Alexandre a partir das 6 horas da noite. Segunda-feira tem Tarde da Bênção, pastora Mari juntamente ali com as missionárias. Terça-feira tem culto de ensino com o pastor Américo. Até brinquei semana passada que o nome dele é Américo e ele é japonês. É verdade. É uma coisa, né? Um contraste, mas é uma bênção. É um mestre na palavra. Se você deseja aprender a palavra de Deus, venha terça-feira com o culto de ensino com o pastor Américo. Quarta-feira, hoje ainda, daqui a pouco, coladinho aqui com esse podcast, nós finalizamos esse podcast às 7h, às 7h30, já tem o culto de revelação e cura divina com o pastor Alexandre. Eu já quero deixar aqui o meu forte abraço, abençoando aqui ao pastor Alexandre, a pastora Cessa, uma bênção, esses homens, esse homem e mulher de Deus, esse casal abençoado. Obrigado pela confiança de nos colocar aqui nesse podcast para conduzir esse trabalho. Deus abençoe vocês. Quinta-feira é só ensaio dos varões só, né? De quinta-feira é só ensaio do Kadosh também, né? A partir das 7h30. Sexta-feira tem
culto de libertação na direção da pastora Juliana Tavares e também com as missionárias e obreiras. Você é convidado a estar com a gente. E sábado pela manhã tem consagração na direção de quem? Pastora Andréia, mano. A mulher não é fraca, ela não. É uma dorcas, viu, gente? Às 8h30, né, pastora? 8 horas em ponto, viu? 8 horas em ponto. Tem consagração na direção da pastora Andréia. Então, está aqui a programação dos cultos. Podcasts é de terça a quinta. De terça-feira você fica com a pastora Bia, conduzindo ali o Bastidores de um Chamado. Pastora Bia, um forte abraço. Vocês são uma bênção, a pastora Bia, o pastor Edson. De quarta-feira você fica com a gente, o Firmados na Palavra, seu compromisso de quarta-feira. De quinta-feira você fica com a pastora Edneia, o podcast Nas Mãos de Deus. De terça a quinta, sempre com conteúdo relevante para você. Então fica ligado porque tem palavra de Deus para você aqui no Firmados na Palavra. Pastora, estamos aqui diante de um tema e a gente vai fazer uma oração e a gente vai aí entrar nesse conteúdo forte aí. Lembrando que vai entrar aí na sua tela aí um QR Code. Vai entrar na sua tela aí um QR Code. Você que deseja dizimar, deseja ofertar, abençoar a obra do Senhor, é só posicionar o seu celular aí nesse QR Code e você vai ser direcionado à conta da igreja. Você que quer ajudar essa obra, nós aqui ajudamos famílias, nós conduzimos pessoas, nós precisamos também de alimentos, nós montamos cesta básica. Então você que gosta da obra do Senhor, nós ajudamos as filiais, abrimos também filiais, igrejas para ajudar as comunidades, ajudar o bairro, enfim, essa é uma terra fértil. Então, para você que deseja, oferte aqui na Maravilhas de Cristo. Amém? Então, nós estaremos aqui orando e já vamos entrar aqui no conteúdo. Não esquece de deixar o seu joinha, curta, compartilha, porque o conteúdo hoje promete, tá bom? Pode orar, mulher. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós estamos aqui na Tua Santa Presença, Jesus. Queremos Te agradecer por esse momento, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos presenteou de estarmos aqui. A Tua filha já está nas Tuas mãos, ela já está com a palavra que o Senhor a revelou para os nossos corações. Usa, Deus Santo, a vida da Tua serva mais uma vez, Deus, como o Senhor tem usado para honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Enquanto ela está aqui a ministrar a Tua palavra aos nossos corações, o Senhor possa ir de encontro às necessidades dela, Senhor. Vai de encontro à casa, à família, Deus, continue guardando, zelando e cuidando de tudo para a tua serva. Continue dando saúde a ela, o pastor Hilton. Continue sustentando, é o que nós te pedimos. Fique à vontade, amado Espírito Santo. Meu Deus, fale com as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Aonde esse podcast chegar, meu Deus, que haja cura, libertação, que a esperança volte ao coração do teu povo. Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, pastora, fique muito à vontade, viu? Amém. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor Jesus, evangelista Daniel, missionária Tati, casal de bênção, casal que tem nos ajudado na obra, né? Está conosco ali sempre nos cultos da manhã, nos ajudando. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Algo que me chamou a atenção foi a concordância, né? A confirmação de Deus, né? Quando ela me fez o convite, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O que eu tenho? De mim eu não tenho nada, né? Mas falar que Jesus é bom, falar que Jesus transforma, falar o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Né? Aí a gente tem, assim, uma bagagem, assim, que dá para compartilhar, que é devido a gente compartilhar, porque precisa alcançar almas. Tem pessoas que talvez pensem que é o final, e a oração é só o começo. Aleluia. Né? A oração é só o começo de tudo. E o tema que eu escolhi, o versículo que eu escolhi está em Mateus 21, capítulo 21, versículo 22, que nos diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. É um versículo que fala por si só, né? Em tudo, só que ele tem várias partes aqui que vai te levar além. E tudo começa na oração. Se você vai fazer alguma coisa, você ora. Eu particularmente, mesmo antes de conhecer ao Senhor, eu sempre dei graça. Eu sempre agradeci ao Senhor. Eu sempre busquei, eu sempre fui temerosa. Eu sempre tive algo assim, um particular que eu tenho um temor muito grande para fazer as coisas, principalmente as coisas de Deus.
né? A partir do momento que eu o conheci verdadeiramente, né? Isso já fazem 14 anos Uau. que eu me batizei, tenho 17 anos de maravilhas, e conheci o Senhor Jesus aqui. Foi nesse Olha aí. ministério que eu me batizei, que eu comecei a frequentar, que eu comecei a vir para a igreja e conhecer verdadeiramente esse Jesus que eu conhecia de ouvir, né? Eu tinha minha sogra e meu sogro eram evangélicos, e eu me lembro que todas as vezes que eles iam para a igreja, meu sogro falava: Andréia, Andréia, vamos aceitar Jesus. E eu falava: mas eu já aceitei Jesus. É assim mesmo. Né? A gente fala que só que a gente aceita, mas não conhece. Né? A gente não conhece verdadeiramente, não conhece de perto. E eu jamais falei que nunca seria crente. Eu era católica, né? Mas eu jamais falei que eu não serviria a Deus, que eu não seria crente, né? Mas eu olhava, às vezes, aquele calor, aquela tarde gostosa, e eu via ele subindo de terno e gravata, a minha sogra, subindo com aquela saia comprida, coque. Eu olhava assim e falava: ai, Jesus, isso não é pra mim, não. Eu acho que eu não vou me encaixar nisso, não, né? A vaidade, muitas vezes, né, toma frente das coisas na vida da gente. E eu falava muito isso, só que eu vivia de um casamento muito difícil. Vivia um tempo onde meu esposo bebia muito, onde meu esposo era de baladas, era de bagunça. Eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais recursos nenhum, não tinha quem me ajudasse, eu não tinha nada. E minha irmã me convidou para vir na Maravilhas, era lá embaixo ainda no hospital. E eu comecei a vir. Comecei a vir nos cultos de quarta-feira, que era o culto de revelação, onde eu queria entender o que era isso. Eu lembro que na época o pastor Alexandre começava a pregar e eu não conhecia a Bíblia, não tinha telão, não tinha nada, e eu começava a procurar os versículos na Bíblia para saber, mas como que eu ia procurar se nem sabia, nem conhecia a Bíblia, conhecia. Não, ainda mais naquela época Né? que era mais. E eu queria, porque a gente vem de coisas que a gente ouve, né? Então, todo mundo, assim, pastores não vale nada, é tudo que é aquela coisa. Então, assim, você tinha um medo, você tinha aquela desconfiança. E a gente não deve acreditar no homem, mas eu sabia que existia homens de Deus. Sim. Então, eu queria ter conhecer verdadeiramente. E eu me lembro que uma vez eu fui num culto de quarta-feira e ele revelou uma moça, ele falou as características. Tem uma mulher que está pedindo pelo seu esposo, que bebe, que fuma, que está assim, você não sabe mais o que fazer e tal. Eu levantei a mão, sou eu. E aí a mulher da frente levantou a mão também. Aí ele falou assim: não é você, falou para mim, não é você, mas recebe pela fé. E ali eu comecei a exercitar minha fé. Olha. Foi lá, 17 anos atrás, eu peguei uma profecia que não era para mim, Olha. mas eu tomei Tá pela vendo? fé, que eu não sabia que eu tinha, mas tudo que ele falou para ela, eu tomei para mim. Se posicionou para Tudo. viver o novo tempo. Né? Sem conhecer, sem nada. E vim para Maravilhas, frequentei Maravilhas por 4 anos antes de me batizar. Então, Deus precisou trabalhar muito na dúvida que ainda existia no meu coração. E foi através da oração, da busca, de ter intimidade, buscar intimidade, que as coisas foram acontecendo. E através daí eu entendi que não era a minha força, não era o meu braço, não era, às vezes, a gente ficar separados, como muitas vezes aconteceu, ficar sem falar, né? Muitas coisas aconteceram. E eu comecei a entender que eu precisava entregar, eu precisava confiar. E eu lembro que minha sogra, ela tinha uma flâmula na casa dela, que foi o primeiro versículo a qual Deus falou comigo. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Uau. E eu tenho essa flâmula até hoje. Eu tenho 39 anos que eu tô com meu esposo, eu tenho ela até hoje, ela fica hoje, já tá velhinha, fica lá perto do meu tanque, porque eu não esqueço de olhar para lá e falar: entrega, verdadeiramente entrega. Nossa, meu Deus. E na época que a gente namorava, minha esposa pediu para não casar com ele. Minha sogra falou para mim: não casa com meu filho, ele não é homem para você. Ele vai te fazer sofrer. E a gente, como adolescente, amores, aquela coisa toda, eu paguei o preço que tinha um propósito. Sim. Em tudo, Deus tem um propósito. Tudo que a gente passa na vida tem um propósito. A gente não vai entender na hora, porque a palavra do Senhor nos diz: o que eu faço hoje, Não você só vai entenderás entender agora. amanhã. Então, a gente precisa viver o processo.
ter experiências com Deus, para poder testemunhar e exaltar e glorificar o nome dele, dizer que ele é bom e que ele faz aquilo que ele promete, ele cumpre. É verdade. Né? pastora. Então, aqui, nesse versículo, eu falei tudo, não é qualquer coisa, é tudo. É tudo que você pedir, tudo que você colocar nas mãos do Senhor. Né? Lá em Lucas 1:37 vai dizer que para Deus nada é impossível, então você pode pedir tudo. Aos teus olhos, talvez o cenário, como eu vivia, não tinha mais solução, não tinha mais jeito, meu casamento era falido, não tinha mais jeito. Mas para Deus, nada é impossível. E tudo o que você colocar nas mãos do Senhor tem resposta. É tremendo, né? Né? Porque por vezes a Tudo. gente tem medo de Tudo. entregar a Deus. E a gente acha que a gente vai perder, mas é o contrário. Se a gente não entrega, aí que a gente perde, verdade. né? Nós precisamos entregar para que a gente possamos ter no Senhor aquilo que nós queremos, né? E às vezes a gente fica retendo ali e só sofremos, Só né? só sofrendo. Muito tremendo. E pedirdes, tudo que pedirdes. Olha. Muitas vezes a gente não recebe porque pede mal. Eita, foi lá pra Muitas Tiago, hein? vezes a gente pede mal. Muito. Eu, particularmente, falo por mim. Eu pedi o quê? Para Deus mudar meu marido. Mas eu queria que ele mudasse não só os vícios. Eu queria que ele mudasse como pessoa. Eu queria que ele mudasse aquilo que eu queria para mim. Aquilo que eu idealizava. Que é o que a gente quer, idealizar aquela coisa toda e tal. Sim, Então, assim, não é. Quem muda, quem transforma é o Espírito Santo. sim. E a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, até que elas sejam o que Deus quer que elas sejam. Uau. Né? Então, a gente tem aquela mania de querer mudar. Achando que eu preciso mudar você, quando na verdade eu preciso mudar o É meu jeito de pensar e entender que eu preciso te aceitar. Porque da mesma forma que você tem defeitos, eu também tenho. Mas é mais fácil eu olhar os seus, Sim. né? Então, é onde a gente para ali e fica. Então, você não recebe porque você pede mal. Né? Lá em Tiago 4:2 e 3 vai falar. E ali ele vai lá, em oração. Tudo que você pedir em oração. É tudo. Quando você sai de casa, quando você levanta, quando você vai fazer alguma coisa, tudo. Tudo. Eu falo que tudo eu oro, tudo eu dou graça. Tudo. As pessoas falam, oi, ideia, tudo bem, graças a Deus. Eu nunca falo tudo bem. Sim. Eu sempre falo graças a Deus. Porque se tá bem, aquilo que não tá, vai ficar. Porque eu creio num Deus que muda, transforma, Aleluia. cura e liberta. Então, às vezes, eu posso não estar num dia bom. Mas vai tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. É que nem a tsunami, Né? né? Vai tudo bem, graças a Deus. O menino Porque morto em ele casa. cuida, né? Porque ele cuida. Só que aqui o Senhor fala, tudo que pedires em oração, crendo. Não adianta você pedir, entregar e não crer. Olha o segredo aí. Você tem que crer. Porque você fala, lá em Tiago 1:6 diz, peça porém com fé. Não Nada duvidando. Para que não seja como a onda que leva para lá e para cá e você fica ali duvidando. Será que vai acontecer? Será que Deus vai me atender? O será, muitas vezes, atrapalha a nossa bênção. Muito. Porque a gente coloca em dúvida o trabalhar de Deus. A gente diminui e limita o Senhor. E nosso Deus é ilimitado. Né? Ele é grande, ele é tremendo, ele faz coisas além do que os nossos olhos possam enxergar. É verdade, Né? pastora. E Tremendo. recebereis. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? E Então, a como gente tem que crer, porque a gente vai receber. Só que não tem o certo. Demorou. Demorou um bom tempo. É no tempo de Deus. E é isso que nós Demorou. temos que aprender, né, pastora? A persistência. É no a tempo. persistência de não desistir. Exatamente, porque às vezes nós oramos e começamos a desfalecer porque Sim. não acontece no nosso Sim. tempo. Só que nós temos que aprender com o Senhor que a oração, quando Deus que vai realizar no tempo dele. A nossa parte é orar. Verdade. Temos que fazer a oração, temos que entregar no altar do Senhor. Mas nós temos que entender que há um tempo e esse tempo precisa ser respeitado. Sim. Por vezes a gente tem dificuldade de respeitar o tempo da espera É verdade. e entender que Deus é soberano, Em tudo. né? Vamos orar, vamos clamar, vamos colocar diante do Senhor. Tem coisas que o Senhor vai realizar, vai fazer, Sim. mas há momentos que o Senhor não vai fazer. E nós temos que entender que Ele é soberano. Não é porque eu oro, não é porque eu jejuo, não é porque eu me consagro que Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Exatamente. Até pra gente receber algo de Deus, tem que estar alinhado com a vontade dele. Sim. Exatamente. Até o texto que a pastora leu agora é: pedi e não recebeis porque pedis
mal. Ou seja, porque não está alinhado à vontade de Deus. Exatamente. Se não tiver alinhado com a vontade de Deus, Deus não vai realizar. Não vai realizar. Não adianta. Não vai. Não adianta. A oração eficaz que você faz e você tem resultado é aquela que está alinhado à vontade de Deus. Se não tiver alinhado com a vontade de Deus, não adianta. Verdade. Exatamente. Às vezes a gente quer se fortalecer na nossa busca, no tempo que nós nos consagramos, jejuamos, buscamos, nos entregamos, e nós queremos esfregar isso na face do Senhor, né? Ah, mas eu fiz, mas a oração, eu oro não é porque eu sou boa. Sim. Eu oro porque eu necessito de Cristo. Necessito. Né? Eu não jejuo porque eu sou a espiritual, Eu me consagro porque eu necessito. Sim. A intimidade, né? Entende? Então, nós temos que respeitar a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Exatamente. Então, eu vou fazer a minha parte. Aí, Deus vai olhar e ver que aquilo que eu tô colocando diante do altar vai ser bom para mim futuramente ou não. Porque o futuro a Deus pertence. Exato. Por vezes nós buscamos algo que nós queremos tanto agora, mas o Senhor sabe que lá na frente não vai ser legal. Exatamente. Né? Não vai ser bom. Então, nem sempre Deus vai fazer com que nós vivamos aquilo que nós oramos, né? Nem sempre Ele vai entregar nas nossas mãos. E nós Exatamente. precisamos ter maturidade. E Ele é pra misericordioso, entender. né? Ele é misericordioso para entregar. E muitas vezes a gente ora buscando um algo e pela sua infinita misericórdia Ele concede. Sim. E é o que você falou. Só que lá na frente vai te trazer frustrações e você vai querer questionar a Deus. E é como se Ele se inclinasse a você pediu. Uhum. Né? Você pediu. Eu falo por experiência. O meu desejo era cursar uma faculdade. Era fazer um curso universitário, era fazer uma faculdade. Eu queria porque eu queria fazer uma faculdade. Deus me deu graça, eu fiz a faculdade, me formei. Não Tá é lá só o diploma isso. na gaveta. Puxa. Não trabalhei mais, não consegui mais trabalhar, me veio enfermidade e onde eu estou? Trabalhando para Ele. Aí você fala, não valeu de nada? Valeu, porque me colocou para fazer trabalhar com pessoas. Sim. E eu trabalhar, o que eu me formei foi gestão de pessoas. Olha aí. Ai. E aí Deus você permitiu fala, porque ia. você fala, eu não adiantou de nada. Como não adiantou? Não, valeu e nada? muito. Você entendeu? É. E aí, na hora, a frustração vem porque você tem um outro objetivo. Mas o Senhor permitiu pela tua misericórdia, que é infinita, e Ele sabia no que eu iria usar. Né? Então, assim, às vezes a gente fala que não recebe, ou então recebe aquilo. Ah, mas o Senhor não me deu. Por que o Senhor me deu se eu não vou usar para nada? Como que você não vai usar para nada? E hoje, né? Olha onde eu estou, pela sua infinita Não é? misericórdia. Não está usando como imaginava, Sim, né, pastora? sim. Mas está usando da forma que Deus imaginava. Pois é. Né? Tá sendo útil. Foi. E vai continuar sendo. Foi porque- direcionado da mesma forma, porque eu jamais me imaginei estar e ser o que eu sou hoje e estar Olha. onde eu estou hoje. Jamais me imaginei ser uma pastora. Jamais me imaginei ser líder de mais de 100 mulheres. Né, com as minhas companheiras, né, pastora Zureide, pastora Midian, a pastora Andréia, que são minhas ajudadoras, são mulheres de Deus, mulheres que oram, mulheres que estão ali segurando na minha mão, nós trabalhamos juntas, porque ninguém faz nada sozinho. Não. Né, e dirigindo um culto numa sede, num ministério tão grande quanto o nosso, uma responsabilidade, né, a qual os nossos pastores nos confiou, e pela sua infinita misericórdia estamos aí há 4 anos nesse trabalho. E Deus tem prosperado a obra das nossas mãos, tem tido misericórdia, tem nos capacitado, tem nos ajudado, tem colocado pessoas no nosso caminho, né, que tem nos ajudado. E a gente fala que tudo faz parte de um plano maior que você não tem nem noção. Não tem. Você não tem noção do que Deus tem preparado para sua vida. A gente não sabe nunca. Nunca vai adivinhar. A gente fala. Por isso que lá em Isaías fala: os planos de Deus são maiores que os seus, os pensamentos do Senhor é muito maior. Você pode até pensar. Mas quando o Senhor realizar, quando você começar a viver o propósito que Deus tem na sua vida, você fala: uau, jamais. É. Nunca me imaginei. E aí a gente se sente menor ainda, né? Aí Imerecedora. diminui, sim. Imerecedora. E é por isso que Deus coloca. Ele sabe. Me coloco como imerecedora. Eu falo, Jesus, tem hora que eu falo, Senhor, eu não mereço. Às vezes você vê as pessoas, pastor, eu me espelho em você. Eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque Tá vendo? a gente tem medo, né? Porque você vê as pessoas se espelhando em você e você se sente tão pequenininha. Eu falo, Jesus,
Me cobre com teu sangue, me guarda, me deixa andar no caminho reto, me faz ser teu espelho, realmente, para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha, né, desapontar aquele que vê uma fortaleza onde não existe. Quando eu falo, meu Deus, eu tô pequenininha, a gente não, né? Mas E aí a é gente um faz. sinal de quem realmente tem a vocação. E aí você fica Geralmente, é perdendo. bíblico, todo mundo que recebeu uma grande vocação, uma grande missão, vamos dizer, Sim, sim. no momento ele... É verdade. Então A gente você se percebe que assusta, é né? o perfil, né? A gente fica É o perfil. procurando um cantinho para correr, né? Para fugir. Aí a gente vê que a oração ela é a fonte da sabedoria, da força e direção da mulher que lidera, Uau. né? Porque alinha as suas decisões aos propósitos de Deus. Então a gente só vai entender a sabedoria, ela vem do alto. Não adianta. Né? A oração, ela busca a sabedoria que vem do alto. Tiago, versículo 1, capítulo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Né? Então, assim, é na oração que você vai buscar. Ninguém é sábio. Jesus, me dá sabedoria para lidar com essa situação, me dá sabedoria para fazer, né? Aí o alívio, quando você ora, o alívio da carga e do estresse, é o peso da responsabilidade, você entrega ao Senhor. Você entrega a Deus esse peso, e aí ele vai e traz, né? A paz que excede todo entendimento. Uau. Porque é ali que você vai buscar consolo, né? Não ficar ansioso. Em tudo entregar ao Senhor, que Ele cuida. E é onde você vai buscando direção, porque nós não somos fortes. A fortaleza é o Senhor, Ele é a nossa fortaleza e refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Quando você está ali desesperado, preocupado com tantas coisas que você precisa fazer, aonde você vai? Você vai orar. É onde você busca o consolo, a resposta de Deus está quando você busca intimidade com o Senhor. Não adianta, não tem segredo, não tem fórmula mágica, e não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É do jeito que você pede ali, Senhor, ó, tô aqui, como pó e cinza na tua presença. Eu não sei fazer, eu não consigo, me ajuda. Como que eu faço? Onde eu começo? Como que eu vou fazer? Né? E às vezes, assim, eu falo, né, em relação às irmãs, são mais de 120 mulheres, cada uma tem um pensamento diferente, são situações diferentes, a gente compartilha de problemas ali que você olha, você fala, Jesus, como que eu faço? Como que eu coloco para ela que, calma, Deus vai trabalhar na sua vida? Como que eu convenço ela? Eu não tenho esse poder, só o Espírito Santo que tem. Sim. Mas me direciona palavras, me ensina a ser mansa, me dá sabedoria, mansidão, né? E firmeza ao mesmo tempo, para não deixar esmorecer por qualquer ventinho que vem. Porque a gente, muitas vezes, no meio do caminho, né? Quer balançar. Quer balançar, pastor, eu vou sair, tô cansada também. Aí eu falo, Jesus, se eu falar que eu tô cansada, então o que acontece, né? Pastora, estamos praticamente aqui na metade aqui desse Glória a podcast Deus. aqui. Você que está ligado nesse podcast, eu quero ler aqui rapidamente aqui o chat. Está conosco aqui a Fernanda Fernandes, o Cláudio Mota, a Angélica Rodrigues, a Andréa Ferreira Augusta. Glória a Deus. Tá também aqui a Sandra Maria Pedrosa, Pedro da Silva, melhor dizendo. Corrigindo aqui. Deixa eu ver aqui. A Márcia Cristina tá aqui com a gente. A Midian Santos deixou um recado aqui. Minha pastora, cheia de sabedoria. Glorifico muito a Deus por ter a senhora à minha frente. Olha aí, um recado carinhoso pra senhora aqui. Viviane Souza Marques. Quem mais aqui? Deixa eu ver mais pra frente. Evangelista Elcio também tá com a gente. Forte abraço, Evangelista Elcio, que tá aqui com a gente. Antônio Ramos e Marilis Barbosa, que tá sempre com a gente aqui toda quarta-feira. Interaja mesmo aí no chat. Se você estiver vendo gravado esse podcast, deixe o seu comentário, porque isso também ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tiver uma pergunta para fazer aqui para a pastora, que é a nossa convidada aqui, a respeito do assunto que ela está comentando aqui sobre oração e tal, deixa a sua pergunta aí que a gente reserva um espacinho no final para estar respondendo aquilo que veio na sua cabeça, a dúvida, a curiosidade. Pergunte aqui que vai ser respondido. Pastora, Aleluia. Pode continuar. Na Bíblia a gente vê vários exemplos, né, de mulheres que lideraram, de mulheres que tiveram a sabedoria de Deus, né? Esther foi uma delas, né? Esther 4,16, ela une paciência, preparo espiritual e estratégia, né? Quando ela se viu ali para poder salvar o seu povo.
Então, assim, ela não chegou de qualquer maneira, ela se preparou. E mesmo com medo que ela também poderia morrer, porque ela também era judia, Sim. ela teve sabedoria para poder entrar na presença do rei. Ela não foi de qualquer maneira, ela pregou um jejum de 3 dias, ela foi ali e ela ouviu o seu tio Mardoqueu a fazer da maneira correta, preparou um banquete, usou as palavras corretas, para não causar um alvoroço. Então, existem situações que muitas vezes nos apavoram, mas a gente precisa ter autocontrole. A gente precisa aprender a ter autocontrole, porque as pessoas estão esperando de você. Então, tá todo mundo desesperado. Se você se desespera também, como que você vai passar segurança? E muitas vezes, a gente que está na frente de um trabalho, as pessoas se espelham. Uhum. E como é que você vai se mostrar fraco? Como é que você vai se mostrar ali, né, vulnerável? Vamos dizer assim a palavra correta, né? Diante da situação. Não, vai tudo bem, vai melhorar, nós vamos conseguir, vamos arrumar um jeito, vai ter estratégia, a gente vai conseguir. Então, assim, sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra para poder animar. E isso tudo através da oração. Ela teve sabedoria. Porque ela teve medo também Sim. de chegar na presença do rei, que ela poderia morrer, porque ela não foi convidada. Então, ela tinha que se apresentar, porque ela precisava falar, mas ela fez o quê? Ela foi orar. Então, aí mostra que em tudo o que nós vamos fazer, a gente tem que buscar a direção de Deus. Em tudo. Qualquer coisa que você vai fazer. Até para você comprar uma roupa, um sapato, alguma coisa, é necessário? Eu preciso realmente? Eu vou ter condições de pagar? Vai ser útil para mim? Então, todas as coisas a gente fala, porque mulher ela tem essa coisa, né, de fazer isso, fazer aquilo, e às vezes fica naquela situação, mas precisa aprender a ter autocontrole. Eu falo pro meu esposo, eu tenho uma vaidade controlada. Eu não sou gastadeira, eu não sou de ficar comprando um monte de coisa, eu não ligo de repetir roupa, eu não tô preocupada com isso. São coisas que não me preocupam. Mas assim, se eu quero, às vezes eu vejo e falo assim, nossa, tá chegando tal, acho que preciso comprar um sapato, preciso comprar uma... Se eu falar que eu preciso, ele já fala, vamos lá comprar. Você falou esses dias que você queria algo. Então eu vou falar, Jesus, se eu preparar para mim, eu vou. Eu vou lá e compro. O Senhor vai preparar. Aí Deus vai lá e prepara o melhor, as coisas acontecem. Aí eu já vou e falo, graças a Deus, foi Deus que preparou. Então eu peço e ao mesmo tempo eu já agradeço. Porque eu sei que a provisão veio do meu Deus. E a vantagem de você orar para comprar é que você não vai ter dor de cabeça, né? É verdade. Você vai ter uma direção, que às vezes as pessoas compram coisas que de repente dá um problema, dá um desgaste, mas quando você ora, você já vai direcionado. Exatamente. E a gente já teve umas experiências dessas assim, desse tipo assim. Então é muito importante o que a pastora falou aqui, você orar para tudo que você for fazer. Em tudo. Antes de tudo, porque aí Deus já vai preparando Abrindo o ambiente, caminho, já vai abrindo o caminho, já vai preparando o melhor para você comprar ali, para você não ter dor de cabeça. Então verdade. isso é um grande adianto na sua vida aí. Ana também, né? Ana teve a sabedoria de lidar com a dor da infertilidade e as afrontas de Penina, né? Imagina a dificuldade de você viver numa casa onde você é afrontado o tempo inteiro. E a sabedoria dela de não responder. E a persistência dela crer que Deus iria realizar o sonho dela. Né? Então, a gente vê Ana uma mulher que muitas vezes a gente olha assim e fala, se fosse eu, já tinha desistido. Uhum. Se fosse eu, já tinha desistido. E a parte da história de Ana que mais me chama a atenção é quando Eucana fala para ela, por que você tá triste? Por que você não come? Não sou eu melhor? melhor do que 10 filhos? Né? E muitas vezes acontece isso quando o esposo não tem a sensibilidade de entender que a esposa tem a necessidade dela. Ele era pai, ela não era mãe. Sim. Ela tinha um desejo. Não importava que ele era um bom marido para ela, que ela tinha um desejo. E ele, naquele momento, ele não teve a sensibilidade de entender o desejo dela. Ele falou, não, calma. Deus vai preparar, nós iremos ter, vamos continuar buscando, vamos continuar. Não, ela foi sozinha. Então, ela tinha afronta, ela tinha a dor da infertilidade e naquele momento teve um marido incompreensivo. Mas ainda assim, ela preferiu continuar orando, ela preferiu continuar buscando. Quando nós, muitas vezes, no meio do caminho, desfalecemos. Achamos que não vamos conseguir. Só que ela só conseguiu quando aconteceu o quê? Quando ela entregou. Senhor,
Se tu me des um filho, eu te darei para que ele venha servir na tua casa. Então, isso fez com que ela buscasse uma intimidade maior com o Senhor. E ela entregou. E a gente só entrega para quem a gente confia. E se a gente confia, a gente descansa. E tem até um segredo aí, porque às vezes a gente pede coisas, às vezes, que vai favorecer só a gente, pro nosso ego. Mas você percebe que quando Ana, ela falou, eu vou entregar ao Senhor, ou seja, o que eu vou receber vai ser para glorificar o teu nome. Então, quando a gente pede algo para Deus que Deus será glorificado, é aí que a coisa acontece. Verdade. É exatamente isso, Daniel. Exatamente isso. O segredo de Ana foi exatamente esse. O sofrimento dela, até confundida como embriagada, quando ela não tinha mais nem palavras mais para pedir. Foi um momento ali de exaustão onde ela entregou. E ali eu falo que é onde você fala, você só entrega para quem você confia. E ela entregou nas mãos daquele que tudo pode. Ela entregou nas mãos daquele que tudo faz. Ela usou a sabedoria. A sabedoria. Primeiro ela orou, né? Mas aí a sabedoria veio junto, né? E a humildade. A humildade. Porque diante de tantas aquelas afrontas que ela enfrentou, mesmo assim ela conseguiu sobressair a cada uma sem ofender ninguém. Exatamente. Né? Na humildade, na simplicidade e no temor do Senhor. Exatamente. E foi o que fez, acredito eu, Deus também olhar para ela. Tem misericórdia, né? E conceder o desejo do coração, né? Ela transformou o sofrimento dela em intimidade. E é o que a gente faz muitas vezes quando tá ali, que você tá num desespero, o que você faz? É onde você mais ora. E é onde você mais busca intimidade com o Senhor, é onde Ele mais fala com você e você vai entender que o segredo tá ali, em você buscar. Às vezes o Senhor permite determinadas situações para que você venha se achegar mais, para que você venha buscar mais. Às vezes a gente fala, eu tô buscando, mas o Senhor ainda quer mais. Requer mais. E às vezes você não entende o porquê de tanto o Senhor querer. É porque lá na frente Ele precisa te usar e você tem que ter experiência com Ele. Você tem que ter intimidade, conhecimento e propriedade daquilo que você vai falar. Se você não viveu, não conheceu, como que você vai falar? A gente só fala daquilo que a gente vive. Daquilo que a gente vive, você tem propriedade para falar. Daquilo que nós passamos e fomos aprovados. Aprovados, somos provados e aprovados pelo Senhor. E aí você vai e tem testemunhos de vida para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então foi muito tempo que eu orei pelo meu esposo para que as coisas viessem a acontecer e até então eu não sabia da promessa que a mãe dele tinha recebido, que ele seria um pastor. Então se eu tivesse desistido dele, a promessa do Senhor se cumpriria de uma forma ou de outra, que ninguém impede o agir de Deus. Sim. A promessa do Senhor ela vai se cumprir na nossa vida, independente das nossas situações, das nossas causas que a gente vai viver, do que vai passar, do tempo, não importa. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sim. Mas assim, eu não viveria esse novo tempo com Ele para testemunhar para muita gente que, de repente, passa pela mesma situação que um dia eu passei e acha que não tem mais jeito. Né? Então, assim, foram anos, muitos anos, de um casamento falido, de muito sofrimento, de muito choro, de muita lágrima, de achar que não adiantava mais. Eu vinha para a igreja sozinha. Ele me deixava aqui na porta da igreja e ia pro bar. E vinha me buscar bêbado. Olha. E ali, assim, eu falava, Jesus, até quando isso? Até quando? Né? O desespero bate, você desanima, você acha que não vai acontecer nada. E ali o Senhor vai trabalhando na tua fé, vai trabalhando no teu coração, vai te acalmando, vai te dando uma paz, aonde você vai perseverando. E quando eu menos esperei, ele começou a ir para a igreja. Olha. Só que ele começou a ir para a congregação e eu vinha para cá. E ele falou para mim assim um dia, você vai ter que ir na minha igreja. Eu falei, eu vou. Só que o dia que eu for no outro dia, você vai na minha. Eu vou na sua e você vai na minha. Eu fui com ele para a congregação, não me senti à vontade. Eu falei, agora você vai na minha. E quando ele veio aqui, aconteceu o que a gente sabe que acontece, né? Uma vez maravilha, sempre maravilhas, né? É uma igreja, é um ministério, eu amo o ministério, é um ministério acolhedor. Sim. É um ministério que eu tenho muita gratidão aos nossos pastores por ter nos acolhido, né? Por tudo que eles fez e hoje vivendo o que eu vivo aqui dentro do ministério, né? Passei por muitas coisas aqui.
E foi degrau por degrau. Fomos cooperadores, fomos diáconos, missionária, presbítero, até chegar no pastorado e hoje trabalhando, né, na obra do Senhor, fazendo a vontade e o querer do Senhor de uma maneira que nós jamais imaginávamos, muito menos eu. Olha como Deus faz. Ele veio de uma família cristã. Eu não. Eu me converti aqui. Eu conheci o Senhor aqui. E aqui o Senhor começou a fazer as maravilhas na minha vida. E hoje a gente tem testemunho, tem bagagem para falar que Deus faz, que Deus transforma, que Deus cura e que a promessa do Senhor, se ela tem na sua vida, ela vai se cumprir, independente da situação, que o seu sofrimento tem prazo de validade. Aleluia. Tem um tempo certo. Tem um tempo certo. É o Senhor tratando e forjando o meu e o seu caráter. Glória a Deus. Para que você venha receber a plenitude que Deus tem preparado para nós. Né? Que é muito difícil você não enxergar uma saída. Né? E é nesse momento que a gente muitas vezes quer largar de mão. E eu glorifico ao Senhor que segurou na minha mão, me ajudou a perseverar para que hoje eu pudesse viver essa promessa, para que hoje a gente na frente de um trabalho está no mundo, vendo no mundo, às vezes eu vou nos lugares, eu não conheço as pessoas me conhecem. Olha. Pastor Andréia, Pastor Hilton. Então assim, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, eu amo ver ele pregar, eu amo ver, porque cada vez que eu olho ele pregando, eu faço um flashback na minha cabeça, de ver tudo que eu passei, e o que Deus tinha preparado para ele. E eu glorifico a Deus por não ter me abandonado, por ter segurado na minha mão e eu ter conseguido, né, perseverar para poder viver essa promessa e ver ele ali falando do amor de Deus, falando das maravilhas que Deus faz, a gente podendo aconselhar, podendo fazer várias coisas e exaltar o nome do Senhor, né, glorificar. Aleluia. Porque ele é maravilhoso, porque ele é grande, porque ele é tremendo. Porque por mais que eu agradeça, é pouco. Por mais que eu faça, é pouco. Diante de tudo que Deus já fez na minha vida. Né? Pelos meus filhos, que pela medicina eu não poderia ter. Pelos meus filhos, pela minha vida, que eu sou um milagre de Deus. Que pela medicina salvaria eu, o meu filho. Pela misericórdia do Senhor estou aqui. Meu filho tem 36 anos. Né? Já me deu 2 netos. Não teria mais filho, eu tenho a minha menina. Então, assim, são tantas maravilhas que Deus já fez na minha vida que me faltam palavras para falar desse Deus, para falar do amor desse Deus, de que Ele é grande, de que Ele é tremendo, de que Ele é maravilhoso. A gente, às vezes, busca palavras para falar, mas não tem. Nós não temos. Por mais que a gente faça, por mais que a gente fale, ainda é pouco. Ainda é pouco. Ainda é que pouco. darei ao Senhor, né? Que darei ao Senhor por todos os bens que Ele me tem Tudo feito. resultado de Oração. Então, percebe a visão de Deus. Às vezes a gente olhamos para uma situação e falamos, Senhor, não aguentamos mais. Sim. Como a senhora várias vezes entrou por essas portas, Sim. né? E ele deixando a senhora para vir buscar depois já, né? Na situação que vinha, Sim, né? Já sim. bêbado e tal. E aí a senhora sentava e falava, Deus, até quando? E o Senhor já estava vendo um pastor Sim, lá em cima, né? exatamente. Que futuramente ele não só viria te trazer e ir para o bar, mas ele iria entrar e sabe, fazer a obra do Senhor, ajudar o pastor Alexandre, estar aí junto com ele, segurando na mão, dizendo, vamos junto, né? E tem sido um espelho para muita gente, tem acolhido, né? Nós nos sentimos acolhidos desde o primeiro dia, né? Por vocês, por toda a igreja. Sim. A gente vê o amor dos irmãos, assim, sendo derramado na vida daqueles que entram por essas portas. Sim. Isso é maravilhoso, pastora. Porque a gente Só não sabe Deus. como as pessoas chegam lá na igreja. Exatamente. Né? A gente não sabe como cada um chegou. Sim. Independente de ser ou não servos de Deus. Sim. Porque muitas vezes as pessoas acham que depois que é servo do Senhor, que aceita Jesus, não vai ter problemas. Pelo Não. contrário. Só que você vai aprender a lidar com os problemas de maneira diferente. Sim. Você não vai mais se desesperar tanto, porque agora você crê que existe um Deus que tudo pode, que tudo faz, que é maravilhoso na sua vida. Então você passa, porque Ele passa com você. Uhum. Antes de você conhecer, você passava sozinho e tentava resolver as coisas do seu jeito. Agora não, você sabe que tem um Deus que está ali com você e Ele passa pelas situações com você. Então, assim, o fardo se torna mais leve, que é o que o Senhor fala. Né? O fardo se torna muito mais leve para você carregar e ir adiante. Outra mulher que teve muita sabedoria foi Abigail. Nossa. Eita, Abigail, hein? Abigail foi uma mulher que teve uma sabedoria que ela poderia muito bem deixar acontecer.
Ela poderia ter deixado acontecer com Nabal, que era um homem cruel, um homem de más obras. A Bíblia fala com clareza, más obras. Sim. Era um homem que tinha posses, era um homem ali abençoado por Deus, mas ele não tinha gratidão, ele era um homem bruto, né? E ali, quando aconteceu toda aquela situação, ela teve rapidez, agilidade e discernimento. Deixa eu correr. E ela, ali naquele momento, evitou uma tragédia, né? Uhum. Ela conseguiu, com palavras brandas, acalmar a ira daqueles soldados de Davi, e ela se colocou como o quê? Como intercessora, que é o que nós somos. A mulher, ela é intercessora do seu esposo, da sua casa, Sim. porque muitas vezes o homem, pelo jeito dele, que é mais bruto, não tem como. A mulher, ela tem que ter mais mansidão. E se ela não tem, ela tem que buscar. É fruto do espírito, mas ela precisa aprender a dominar e ter autocontrole. Tem momentos que a gente quer esganar vocês, né? A gente quer. A gente quer. Mas o Senhor fala, ó, Vai orar. né? Vai orar. Vai orar. Né? Porque, assim, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Que a gente vai ali buscando, trabalhando, o Senhor vai moldando, nos moldando conforme Ele quer, para uma obra que Ele tem preparado. Imagina uma mulher que tem as palavras brutas, ásperas, como que ela vai lidar com outras? Como que ela vai aconselhar? Como que ela vai fazer uma oração? Ah, deixa pra lá. Ah, meu marido tá fazendo... Ah, então larga ele. É muito mais fácil. E muitas vezes você vai querer apresentar a solução de um problema que você não vive. E isso é o que causa muitos problemas hoje em dia. Porque você precisa buscar sabedoria, e a sabedoria, ela só vem do alto. É muito importante frisar isso. Nós, como seres humanos, não temos sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus. Porque a nossa sabedoria é você ler um negócio aqui e falar, eu sei. Você sabe o que você leu. Mas e o que vai causar? Quais são as consequências daquilo que você vai falar? Então, quando você busca a sabedoria de Deus através da oração, você tem discernimento, você tem mansidão, você vai apaziguar. Se você está com uma situação ali, você vai saber como fazer, porque você tem autocontrole, porque você buscou direção. Meu Deus, é forte. Você buscou na oração. Então, em tudo é o que eu falo. Por isso que esse versículo ele foi tema do nosso congresso ano passado, mas é um versículo que fala muito comigo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, seja para um emprego, seja para uma provisão, seja para o que for. Ore e espere o agir de Deus. Porque ninguém impede, mas existe um tempo determinado para que todas as coisas venham acontecer na nossa vida. Então, nós precisamos ter sabedoria que vem do alto, a força que não é nossa, mas ela vem de Deus, o discernimento que não é nosso, mas é o Espírito Santo que nos dá. E é assim que a gente vai seguindo a vida de cristão e fazendo a vontade do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado através da nossa humilde vida. Aleluia. Né? Que nós somos apenas instrumentos. Sim. A gente precisa reconhecer que de nós não temos nada, não somos nada e não fazemos nada. Quando as pessoas reconhecerem isso, tá tudo certo. Porque eu reconheço que de mim eu não tenho nada, eu reconheço que eu não faço nada, se não for a graça e infinita misericórdia de Deus na minha vida. Sem Ele nada podemos fazer. Nada, a gente não pode fazer nada. A Bíblia fala que Jesus foi o nosso maior líder, e ele foi um líder servidor. E hoje nós não queremos servir, queremos ser servidos. Porque eu tenho uma unção eclesiástica, eu preciso ser servida. E Jesus nos ensina, ele foi o maior servidor. Então nós precisamos aprender a ser, ele foi o maior líder que a gente conhece na história, né? E ele orava constantemente antes de tomar qualquer decisão importante e servir aos outros. E lá em Lucas 5,16 ele fala, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali ele orava. O maior exemplo de oração na Bíblia, Jesus. E é ali, a intimidade, ele e o Pai. Por isso que Mateus fala, fecha a porta do seu quarto e orar em secreto. Que o Senhor que está em secreto te ouvirá. E hoje a gente vê muito oba-oba, muita gente, aquela coisa toda. E às vezes a pessoa fala, mas não, eu gosto de Jesus, ele nos ensina.
É sozinho, é você e Deus, é intimidade. Porque você tem um jeito, eu tenho outro jeito. Sim. Né? E às vezes na hora de buscar o Senhor, não que assim, o Senhor fala que a gente não deve andar sozinho, mas para buscar a intimidade, já fala íntimo. Não dá para você ser íntimo de todos. Não tem como você ser íntimo de todos. Nós precisamos buscar intimidade de Deus. E a oração transforma a liderança em um ato de dependência de Deus. Quando você vai liderar, quando você vai fazer algo, você precisa buscar. Então, você se torna dependente ainda mais. Porque você vai precisar buscar em oração tudo que você vai fazer. Né? E Deus, ele não escolhe. Ele não procura o gênero para conceder autoridade, mas a prontidão de um coração disposto a obedecer o seu chamado. Eita, glória. Meu Deus, é forte. Deus é tremendo. É muito poderoso, meu Deus, é Eu muito falei que o conteúdo aqui ia ser forte hoje, muito né? profundo. Nós já estamos caminhando Meu aqui para o Deus, final olha aqui, aí, mas você tá acabou, vendo que o negócio... Aqui o horário voa, pastor. É, muito rápido, Aqui né? o horário voa. Mas eu acredito que deu para O quê? Meu Deus, o quê? um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. É Eu muita creio. sabedoria também, gente. Não é só fé e oração, não. É muita sabedoria. A Márcia Cristina, que tá no chat, escreveu Glória a aqui, Deus. pastora sábia. Fátima Campos também interagiu com a gente, Andréa Ferreira, Angélica Rodrigues, pastor Edson Máximo, evangelista Renato, forte abraço para vocês que apareceram aqui também aqui no chat, participe mesmo, mande a sua mensagem, deixa aí o seu comentário, a sua curtida, porque isso é muito importante para você enviar, fazer esse conteúdo chegar para o máximo de pessoas possíveis. Uma coisa que eu quero deixar aqui, momento aprendizado aqui agora, nesse momento final aqui, já estamos finalizando. A gente tem o costume, não sei se vocês repararam, mas algumas pessoas às vezes fazem uma oração normal e ela, às vezes no finalzinho ela fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o modelo mais correto na oração, eu vou explicar o momento em que devemos usar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e só o nome de Jesus. A oração que nós fazemos é em nome de Jesus. Nós direcionamos ela a Deus. Quando a gente fala Pai, Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sacramento. É momento de batismo, Sim, é casamento, sim. é sempre numa... É quando você está com uma posição de autoridade Sim. e você vai colocar a bênção sobre uma pessoa. Sim. Então, essas coisas acontecem no batismo, casamento, é sacramento. Aham. Então, quando a autoridade for sacramentar algo, um batismo, quando a gente citou, é Pai, Filho e Espírito Santo, porque você está ali na posição de autoridade. Mas quando você ora dentro da sua casa, você ora onde você estiver, direcione sempre a sua oração no nome de Jesus, viu? Exatamente. Momento conhecimento aqui. Momento aprendizado. A pastora citou algo muito interessante, a sabedoria. Se tem algo que você pede, você recebe, você não precisa insistir muito, é a sabedoria. Verdade. Porque fala que ele dá Livre. liberalmente. E é até um remédio para ansiedade. Verdade. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante do Pai. Foi citado Exatamente. pela pastora aqui. Então, um remédio para ansiedade, você que está ansioso por demais aí, remédio santo, oração. A oração cabe em tudo. Aí é resposta para tudo também. É isso aí. Pastora, pode deixar suas considerações finais aí Glória. e a gente já vai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa rica oportunidade de poder falar do seu amor, de poder contar um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida, né? De exaltar e glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, pelas suas maravilhas. Agradecer a vocês pelo convite, né? Muito obrigado, Tati, pelo convite, Nós que agradecemos, Daniel. pastora. Foi um momento muito gostoso, onde nós conversamos e falamos do amor de Deus. Eu espero que tenha alcançado vidas, que as pessoas tenham visto esse podcast como um momento de esperança, sabendo que há saída, que em Deus nós podemos todas as coisas, desde que a gente acredite, entregue nas mãos dele e descanse. É isso que eu tenho para dizer. Glória a nessa Deus, noite. aleluia. Mas que show de conteúdo aqui hoje, não? Hoje eu fiquei de boca aberta aqui, que o negócio foi tremendo aqui. Meu filho, por isso que eu falo, compartilhe esse podcast. Tem alguém que precisa ouvir Verdade. o que foi dito aqui neste podcast. É verdade. Também quero agradecer a pastora, muito obrigado. Sim. Pela senhora ter se disposto a se colocar aqui, a trazer o conteúdo aqui nessa quarta. E a gente se sente até privilegiado. Muito Com obrigado certeza. por sua presença, que é uma Imagina. presença ilustre aqui Meu Deus, quem no sou nosso eu? podcast aqui. Que Deus possa abençoar poderosamente Amém.
a vida, o ministério, a família, enfim. Amém. Que Deus continue a responder as suas Em orações nome de Jesus. e que aquilo que a senhora está pedindo hoje possa ter um fruto grandioso lá na frente. Amém. Deus abençoe. É isso aí, pastora. Obrigada, viu? Amém. Obrigada Tati. por ter derramado tanto de Deus nas nossas vidas aqui. Foi um momento muito precioso. Amém. Muito, muito maravilhoso que o Senhor nos preparou e eu tô saindo daqui cheia já. Ô, glória. Nós já estamos cheios, você cremos também que já está, mas daqui a pouco tem culto, É verdade. né? Às É. 19h30. Vem Então, aí, não dá fique aí na tempo, sua viu? casa, não. Dá Vem- tempo pra você vir, se você mora aí na região, dá tempo de você vir presencialmente. Vai transmitir pelo YouTube, mas dá pra você estar presencialmente se você mora aqui na região. Avenida Mateu B, 1426, em São Mateus. Corre pra cá que daqui a pouco tem culto, viu? Se você é meio incrédulo aí, você viu que a pastora falou aí da revelação e tal, dos cultos de quarta, é algo muito forte. É uma coisa muito fora da curva. Verdade. O que acontece através da vida do pastor Alexandre é uma Verdade. coisa muito única que Verdade. Deus tem na vida dele. Então, a gente louva a Deus. Então, vem pra cá, vem ser surpreendido pelo poder de Deus. Tem sinais de Deus, tem revelação e principalmente palavra de Deus pra você. Então, corre pra cá, porque esse é o lugar da tua bênção. Amém? Glória Alguém a tem mais Deus. alguma coisa pra dizer aí? Não se Amém. esqueça a chave, oração. A Que oração podcast abençoado, pastor. Que tem maravilha. poder para transformar tudo em nome de Jesus. Amém. Né? Glória Então a Deus. nós ficamos por aqui. Se não deu joinha ainda, tá na hora de colocar esse joinha aí. Curta esse podcast, deixe o seu comentário e que você possa ter um restante de quarta-feira abençoado com a graça e com a bênção do Senhor. Nós ficamos por aqui, mas quarta-feira que vem tem mais. Toda quarta-feira, podcast Firmados na Palavra. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe.